Eu vou falar uma coisa aqui com você, uma única coisa que pode estar atrapalhando você de viver coisas extraordinárias, de viver coisas impossíveis e de viver não só um milagre, mas uma vida de milagres. Então, existem muitos bloqueios em relação a milagres, mas milagres é dependência de Deus. A partir do momento em que entrou coisas ruins na terra, foi necessário o homem viver numa dependência de Deus. E sabe, eu vou falar aqui com você sobre isso, uma coisa que mais tem impedido as pessoas de viver um extraordinário de Deus. Uma coisa que esse tema que eu vou falar com você aqui hoje, talvez seja o que está te atrapalhando, é o que está bloqueando você de receber coisas extraordinárias de Deus, de viver milagres na sua vida. Sabe, eu tenho convicção que a partir dessa palavra você não vai só ouvir como mais uma palavra. Eu creio que algo vai acontecer com você. Eu creio que existe um poder que vai se manifestar na sua vida, sabe? E Deus ele vai te dar capacidade, de crer e de viver coisas extraordinárias. Agora, o que é isso? O que é isso que eu vou falar com você aqui agora? É a crença. Tem pessoas que elas sabem que milagres acontecem, tem pessoas que sabem que Deus ele cura, que Deus ele transforma as pessoas, sabe que Deus ele pode prosperar, ele pode fazer uma pessoa prosperar, ou ele pode também, não só prosperar, mas ele também pode enriquecer. Então Deus pode fazer essas coisas, mas muitas vezes por causa da crença, de uma crença errada, aquilo bloqueia a pessoa de receber, né? Quantas vezes você vê na Bíblia Jesus enfatizando sobre a importância de crer. Por exemplo, quando fala daquele menino lunático, né? Quando fala lá em Mateus capítulo 17 e também aqui em Marcos no capítulo 9, conta uma história, né, daquele jovem lunático, e o pai dele diz assim para Jesus: se você puder, né, liberta o meu filho. E Jesus devolve para ele, fala assim: não, se você puder crer, tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. E aqui diz também que ele pede para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, né? Ajuda-me na minha incredulidade. Então, existe um poder muito grande na crença, né? Existe um poder muito grande na crença. Isso quer dizer, você crê em Deus, mas você também precisa crer que Ele é um Deus de milagres. O ministério de Jesus, por exemplo, 3 coisas que Jesus fazia. Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os cativos e Jesus ensinava acerca do reino de Deus, e também Jesus pregava, né? Jesus então ensinava, pregava, e Jesus curava e libertava. Na verdade, ali a sequência que tem lá em Mateus no capítulo 4 é ensinava, pregava e curava, né? Então, sabe, as pessoas hoje precisam voltar a crer, né? Em todas as épocas, desde a época da Bíblia, há milhares de anos atrás, acontece a mesma coisa. O Salomão disse que não existe nada de novo no reino do céu, debaixo dos céus. Então, as pessoas sempre duvidaram, todas as épocas existiam pessoas que duvidaram, mas também em todas as épocas existiram pessoas que tinham espírito de fé. A Bíblia fala de Abraão, nele havia um espírito de fé, né? Ele foi o nosso pai na fé. A Bíblia também fala que existe um dom. Um dos dons do Espírito é o dom da fé, né? Então tem pessoas sim que tem um dos dons do Espírito, um dos 9 dons do Espírito, que é o dom da fé, né? Mas mesmo se você não tem o dom da fé, sabe, você pode desenvolver a sua fé. E tem uma outra história também que me chama muita atenção, é Josué e Caleb. A Bíblia fala que quando muitos estavam duvidando e pensaram até em apedrejar eles, porque eles estavam crendo na promessa de Deus, então a Bíblia fala que como eles creram, a Bíblia relata ali, enfatiza que neles havia um espírito diferente, sabe? Muitas vezes, se você está na fé, tem pessoas que vão até
ridicularizar você, zombar de você, mas eu quero dizer, a fé funciona. Por quê? A fé é coisa de Deus, a fé é coisa celestial. Você vai ver aqui em Marcos capítulo 9, né? Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, né? Diz assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse, Jesus respondendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo. Olha o sofrimento desse menino. Muitas vezes tem, por causa de um espírito ruim que estava agindo na vida dele. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe? Ele está falando aqui, o pai desse menino está falando para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, sabe? Jesus era o próprio Deus, né, andando na terra, a imagem visível do Deus invisível. E aqui o pai do menino fala assim: o Senhor pode fazer alguma coisa. E olha o que Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, olha o poder da crença, né? E essa mesma história, na versão aqui de Mateus, essa mesma história, sabe? Na versão aqui de Mateus, no capítulo 17, olha o que diz aqui. Olha o que diz, que algo poderoso que Jesus fala aqui. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, né? Depois já no lugar ali mais em particular, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Agora, escuta bem, tem coisas que são espirituais contra a nossa vida, e nós precisamos mandar a usar, sabe? Nós precisamos estar revestidos de poder e usar essa autoridade que Deus tem nos dado para expulsar todo tipo de coisa ruim, né? Que às vezes está sobre a vida de alguém ou tenta contra nós, né? Agora, escuta bem, Jesus fala para eles em particular: vocês não puderam expulsá-lo por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Você está vendo? Por causa da pouca fé deles, não aconteceu. Mas Jesus está falando: se você tiver uma fé como a de um grão de mostarda, que uma vez eu falei que era uma árvore, mas é uma planta, né? Ok, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, olha como é o poder da fé. A Bíblia diz também uma vez que Jesus sendo o próprio Deus encarnado, ele não pôde fazer muitos milagres na cidade da onde ele era. Ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque ali onde ele estava, né, ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque faltou fé naquele lugar. Por quê? Como ele era dali, talvez algumas pessoas começaram ali a falar: não, mas aqui em Mateus capítulo 13, versículo 58, né, Jesus ele não pôde fazer muitos milagres na sua própria cidade por causa da incredulidade deles, né? Mas Deus, ele está disposto a agir. Ele pode fazer através do ato soberano dele, ele pode fazer de muitas formas, mas o que muitas vezes Deus está querendo despertar a nossa fé para vivermos milagres, né? Deus pode fazer, milagres podem acontecer de 3 formas: através da fé, através da unção e através da manifestação da glória de Deus. Agora, em todas essas coisas, a fé precisa estar presente, né, pelo menos de alguma forma. Agora, Jesus sendo Jesus, em Mateus aqui capítulo
13, versículo 58, não pôde fazer milagres ali. Sabe o que isso nos ensina? Para milagres acontecer, primeiro nós precisamos ter o ambiente de fé e o ambiente onde a unção está operando. Muitas vezes, através do jejum, através da adoração, isso acontece. Você sabia? Através do jejum, através da adoração, se cria um ambiente de fé. Quando tem pessoas adorando em espírito e em verdade, nós vemos isso acontecendo. Olha o que diz aqui: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, né? Sabe? Nós temos vivido um tempo muito poderoso, onde nós temos vivido um ambiente de fé que as pessoas estão sendo constantemente curadas, né? Constantemente Deus operando e sabe? E você precisa entender, há poder na adoração, sabe? E jejum expulsa a incredulidade, né? Alguns dizem aqui que quando abre um colchetes na Bíblia está querendo dizer que é uma opinião do autor ou algo que não é muito garantido. Mas o versículo 21 fala: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Eu costumo dizer que jejum expulsa a incredulidade, né? Jejum expulsa a incredulidade. Quando Jesus estava no lugar de onde ele era, diz assim: e chegando à sua própria pátria, ensinava nas sinagogas deles, de sorte que se maravilharam, dizendo: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro, né? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, né? Então quer dizer, ele estava ali no ambiente que ele era, e escandalizaram-se dele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Agora, eu gosto também de lembrar que Jesus disse que nós faríamos obras maiores, né? Obras maiores. Então, mesmo se você está aqui, se você está, sabe, do ambiente da sua família, um ambiente onde você é já conhecido, né? Então você precisa entender algo. Você precisa entender que Jesus falou que nós faríamos obras maiores, sabe? Então, eu creio que Deus também, eu tenho vivido isso, Deus tem feito muitos milagres no ambiente onde eu sou, né? Até os vizinhos e as pessoas que me conhecem já de muito tempo têm recebido também através da minha vida, recebido de Deus através da minha vida. Então eu tenho vivido isso. Deus pode sim fazer coisas maiores, né? Então eu quero que você entenda algo muito importante: a crença, sabe? Existem crenças na sua vida que precisam mudar. Se você está precisando de um milagre, você precisa crer que Jesus cura. Se você está passando o tempo de uma escassez financeira, você precisa olhar biblicamente o que Deus diz sobre finanças, o que Deus diz sobre prosperidade. Não deixe o inimigo te roubar no seu entendimento, sabe? Quando falta entendimento, então as pessoas às vezes estão crendo em algo que Deus... não é o que Deus fala sobre isso, né? Você sabe que... por exemplo, a prosperidade financeira, porque a prosperidade engloba outras coisas, mas a prosperidade na área das finanças, né, ela não é o nosso objetivo final. Qual é o problema de pessoas que buscam a prosperidade, né, e assim como objetivo final? Então elas querem usar Deus como meio para ter prosperidade. Isso é errado. Agora, quando você está no propósito de Deus, toda a sua vida está nas mãos dele. Então, você também deve orar por essa área. E não deixar que uma crença religiosa entre na sua cabeça. E você não ore por isso, ou você não creia que Deus pode fazer nessa área, né? Eu já vi, uns anos atrás, alguém me falou assim: Deus pouco importa com a maneira que nós vivemos aqui na Terra, sabe? E eu percebi na hora que tinha algo errado. Só que naquela época, anos atrás, eu não entendia muito sobre isso, ainda estou aprendendo. Mas, escuta bem, eu percebi que tinha algo errado. E qual é o algo errado? É que, na verdade, na presença de Jesus, quando você está andando com Deus, Ele tem prosperidade sim para você. Agora, como o Brasil, por exemplo, o Brasil foi discipulado por cristãos já há muitos anos, que tinham lemas errados, pensamentos errados. Um dos pensamentos mais graves é: quanto mais pobre, mais santo. Então eles falavam de uma pobreza física mesmo. Mas sabe, ser pobre de espírito é diferente. É você reconhecer que depende de Deus.
que você não é forte em si mesmo, que você não é autossuficiente. Então, a prosperidade bíblica é você crer que Deus quer te fazer prosperar, né? Mas mais do que isso, Deus ele quer ter um relacionamento com você. E nessa jornada da nossa vida, Deus vai cuidar de você. Então, o seu objetivo principal, o nosso objetivo principal é estar com Deus, estar na presença de Deus. E naturalmente, você vai colocar a sua vida diante de Deus. Você vai ter os problemas da vida, você vai contar com Deus. Você vai depender de Deus para resolver cada um deles, né? Então, uma vez Deus falou comigo assim: a raiz de todo pecado é a falta da dependência de Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa não crê que Deus cuida dessa área, ela não vai colocar essa área financeira diante de Deus. Na área agora sentimental ou de relacionamento, se a pessoa não crê que Deus pode, que ela deve orar para ter um relacionamento de amizade ou de namoro ou casamento, então ela não vai buscar um direcionamento de Deus nessa área. Sendo que Deus ele quer ser Senhor da nossa vida por completo. Ele não quer ser Senhor só de uma área ou de outra ou da área que a gente deixa. Não, ele quer ser dono da nossa história, né? Agora, Deus é soberano. Deus sabe o que faz na vida de cada um, né? E Deus tem um cuidado especial com cada área da nossa vida. Então, a minha pergunta para você é: qual é a área da sua vida que você está tendo mais dificuldade? Então, veja o que a palavra de Deus diz sobre isso e mude a sua crença. Pare de crer conforme o mundo e creia conforme Deus, conforme a palavra de Deus. Sabe, se você está passando um tempo de enfermidade, vê o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, onde eu falei uma oração de curas e milagres, onde eu ensinei sobre a fé. Eu falei dos fundamentos da fé ali, de um fundamento de uma maneira prática também, né? E falei como você ter fé para viver milagres e também ter fé para viver promessas, né? Tanto curas como promessas que Deus tem. Isso aconteceu na Bíblia por muitas vezes, né? Agora, 2 exemplos que eu citei. Eu citei a mulher do fluxo de sangue, né? Eu citei ali Abraão. Então, nós precisamos mudar a nossa crença. O apóstolo Paulo falou que nós não podemos nos amoldar, nós não podemos pegar a forma do mundo, mas nós precisamos transformar a nossa mente, transformar a maneira como nós pensamos. Você vê? Então, constantemente a crença está prejudicando as pessoas de viver o melhor de Deus. Quantas vezes a crença errada já nos prejudicou, já te prejudicou, mas agora não vai prejudicar mais. Deus está trazendo você aqui nessa oração para falar. Volte a crer de novo, que se você pode crer, tudo é possível ao que crê, sabe? Escreve aqui: tudo é possível ao que crê. Eu queria cada um aqui escrevendo agora. Você que está aqui agora, junto conosco, nós vamos orar agora. Você coloca aqui: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe? Essa crença errada vai deixar você. Sabe? Essa crença errada está saindo de você. Porque tem um tempo de que Deus vai fazer coisas incomuns, coisas extraordinárias. Milagres vão acontecer na sua vida. Você vai ver Deus transformando você por dentro. Deus te preparando para grandes coisas que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, que especial. Coloca aqui se você tem um pedido de oração. Nós vamos orar e milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção está aqui. Então, Deus está gerando fé. Sabe? Essa área que você está tendo dificuldade, veja o que Deus fala e coloque isso em oração, porque Deus vai operar, Deus vai fazer coisa poderosa. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua justiça. Nós te agradecemos porque o Senhor nos protege, o Senhor nos justifica, o Senhor tem sido bom. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos, por ações. E nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente. Que o Senhor venha agir completamente na nossa vida. E também trocando as crenças erradas. Pai, a tua palavra tem nos dito hoje que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então nós declaramos aqui publicamente, nós declaramos agora no mundo espiritual que nós cremos. Então nos ajuda, nos guia e também, se for necessário, nos revela. Eu peço que o Senhor venha com revelação agora sobre nós. E revelação, entendimento das áreas que nós precisamos
receber uma crença nova, um entendimento fixo, um entendimento forte sobre aquilo que o Senhor pensa, sobre áreas que nós temos batalhado e áreas que nós temos perdido ou temos tido dificuldade por um tempo. Pai, eu peço que o Senhor libere os milagres agora e mude as crenças. Pessoas que estão aqui, que não creem que pode acontecer coisas extraordinárias, coisas grandes e milagres com elas. Eu peço que o Senhor venha tocar agora de uma maneira poderosa. Eu peço que o Senhor venha trocar o entendimento. A tua palavra fala de um espírito de fé. Eu peço que o Senhor libere agora o espírito de fé sobre nós, sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha renovar a alegria e fortalecer a cada um e dar novas crenças. Que pessoas que estão aqui possam crer em cura, crer em restauração de vidas, crer em restauração de casamentos, crer em prosperidade completa, crer na vida abundante, na plenitude que o Senhor tem para cada um de nós, revelado na sua palavra, em nome de Jesus. Que poderoso, mude a sua crença. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Que especial. Glória a Deus, estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Se você puder, deixe o seu like, porque quando você aperta aí no like, a mensagem vai chegar em mais pessoas, né? E se você puder também, compartilhe com alguém que Deus está colocando no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Até lá.